Hoje em dia, muitos clientes pedem projetos com energia solar diretamente para o arquiteto. O que eu vejo? Eu sou arquiteta e o que eu percebo? Que os meus colegas arquitetos, em geral, delegam essa função para empresas integradoras de energia solar virem depois trazer os módulos para os seus telhados ou lajes. O que isso impacta? Geralmente, a gente tem um resultado não tão bom na estética, na harmonia do projeto. O que eu sugiro? Eu, como especialista em integração fotovoltaica na arquitetura, trabalho com esse tema há mais de 20 anos e eu gosto muito de observar o potencial que cada arquitetura tem. Então, seja uma fachada, seja uma possibilidade de cobertura num pergolado, num terraço, seja no jardim, seja colocar brises, tudo isso são opções que nós, como arquitetos, temos de prever no nosso projeto. E eu quero dizer, como arquiteto, você consegue fazer isso de um jeito muito simples. Primeiro passo é conhecer as tecnologias, né? Saber de todas essas possibilidades. Mas, durante a fase de projeto, você já pode identificar no seu escopo, né? Na sua arquitetura, quais serão as áreas mais interessantes para gerar energia, sejam elas em fachadas ou em coberturas. E para isso eu utilizo uma ferramenta que ela é muito simples, muito visual, todo mundo consegue compreender, inclusive os nossos clientes, em relação a quanto de energia cada superfície pode gerar. Eu chamo de ábaco solar. E cada cidade tem um perfil de radiação, cada cidade está numa latitude diferente. Então, a geometria solar de cada cidade vai ser diferente, naturalmente. Então, a gente precisa de um ábaco solar por cidade. Eu não posso ter um único ábaco para todo o Brasil, por exemplo. Nós temos cidades próximas ao Equador e cidades bem distantes ao Equador. E isso impacta diretamente na forma que o Sol incide em superfícies verticais e horizontais. O que eu fiz então, né? Comecei a trabalhar muito com ábacos solares. Eu sou de Florianópolis, sempre utilizei o ábaco de Florianópolis. Quando eu fui para Singapura, fiz meu doutorado sanduíche em Singapura, criei um ábaco para Singapura e comecei a ver a necessidade de ter ábacos por cidades. Comecei a oferecer no meu Instagram, desde 2020, ábacos solares e pontualmente os clientes me pediam, eu quero para São Paulo, eu quero para o Rio de Janeiro, eu quero para Bahia, que cidades o meu ábaco atende? E eu percebi que às vezes o integrador ele trabalha com uma região um pouco maior do que só uma cidade, às vezes ele cobre um estado inteiro ou até mais. Pensando nisso, eu elaborei um atlas de ábacos solares, que é o que, né? É um compilado de todos os ábacos que eu já desenvolvi para o Brasil inteiro e observando gaps que sobraram, né, dentro do mapa do Brasil, gerei novos ábacos e eu ofereço esse atlas de forma digital. Vocês podem adquirir, vocês podem abrir no computador, podem abrir no celular, podem incorporar o ábaco dentro da sua proposta, mostrar na sua apresentação para o cliente. Mas para materialização pessoal, olha o que eu fiz. Eu imprimi esse material inteiro para mostrar e para ter também, né? Porque eu tenho muito orgulho desse trabalho. Então, o Atlas, ele é um compilado, né? Como eu falei, de mais de 60 cidades. E olha só, ele explica, né? Nesse material digital, né? E no impresso que eu estou mostrando. Ele tem o sumário, ele tem a importância do ábaco solar. Ele mostra para que a gente utiliza, por que é importante, o passo a passo da leitura desse ábaco. Ele mostra também um exemplo prático comparando situações. Se eu colocar numa direção, se eu colocar em outra, quanto que eu vou ter de aproveitamento. Ele mostra os benefícios e aqui eu tenho todas as cidades que são cobertas pelo Atlas. Então, vocês podem ver todos esses pontinhos, são cidades que já tem. E se eu não tenho, e se a minha cidade não aparece aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma lista aqui bem grande de cidades.
eu fiz uma cobertura por latitude, então todas as latitudes vão ter ábaco solar. Eu ensino também a vocês observarem, se a cidade não estiver aqui, qual ábaco vocês podem utilizar. Porque quando a cidade é bem próxima, vocês podem utilizar um ábaco de uma cidade vizinha. E na sequência do material, temos todos os ábacos solares. Olha só quantos tem aqui. Então é muito fácil vocês encontrarem uma cidade que, se não for a sua, vai ser muito próxima à sua. E outra coisa interessante desse material é que eu preparei uma aula gravada para vocês poderem assistir o passo a passo, a explicação mais detalhada. E para assistir a aula, é só clicar aqui, no material digital ele vai estar como um botão. No material impresso aqui eu coloquei um QR Code. Então vocês podem utilizar essa ferramenta em qualquer projeto, seja de arquitetura, seja de energia solar, seja de arquitetura para energia solar, porque ela vai nos mostrar o percentual de quanto que cada superfície aproveita. Por exemplo, eu tenho o meu máximo possível. O máximo possível é 100%, que significa os módulos fotovoltaicos olhando para o norte, com a inclinação igual à latitude local. Só que na arquitetura é muito raro eu ter um telhado com essa condição. Então o que acontece se eu colocar não exatamente para o norte, meu telhado é para o leste, meu telhado é para o sul, como é que vai ficar? Para o sul, se eu colocar 27 graus, eu vou perder muita energia. Então, que inclinação eu posso colocar para ficar perto do 100%? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou abrir um ábaco qualquer aqui. Ó, peguei aqui o ábaco de Maceió. No ábaco de Maceió, se eu estiver para o norte, eu vou ir numa inclinação de 15 graus, eu vou estar dentro do 100%. Agora, se eu colocar para o sul, em Maceió, será que eu vou perder muito? Olha só, o sul está aqui nessa linha. Eu vou ter 96% de aproveitamento, ou seja, somente 4% de redução, o que é muito pouco, concordam? E o ábaco, ele nos dá liberdade, porque ele mostra que muitas soluções que pareceriam estranhas são, na verdade, muito interessantes para a arquitetura e para a geração de energia. Gostou do material? Quer acessar? Gente, está aqui embaixo o link para adquirir o material digital que vocês podem utilizar quando quiserem, onde quiserem, acesso vitalício.